seja bem-vindo ao estudo das Escrituras e hoje o cronista vai focar rapidamente num resumo da história de Davi. Concluiremos o Salmo de Asaf com uma doxologia, vem saber o que é isso, e em Atos dos Apóstolos, Paulo, Pedro e Silas, todos juntos pela primeira vez. O que será que vai sair deste grande encontro? Chegamos ao capítulo 10 de Crônicas, onde basicamente toda aquela genealogia já foi feita. E agora o cronista foca na história de Saul e Davi, mas de uma forma bem resumida. É mais ou menos como acontece nos evangelhos. Temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um destaca alguns pontos importantes de toda a trajetória que eles viveram com o Senhor Jesus. O cronista está mais ou menos fazendo um resumo do que vem em 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Então ele está aqui focando no final do reinado de Saul, fala sobre o reinado de Saul e o final, como isso aconteceu, mostrando que Saul tinha tudo para ser um grande rei. Ele estava cercado de grandes homens, ele tinha o profeta Samuel o orientando. Ele foi legitimamente colocado por Deus no trono, mas desde o princípio Saul não teve um coração reto e chegou ao final do seu reinado consultando feiticeiras. Então Saul pôs tudo a perder, teve um final muito trágico que trouxe vergonha para Israel. Ele foi morto, seus filhos foram mortos, o corpo dele foi humilhado de uma forma que para aquela ocasião era pior do que a própria morte. E tudo isso nós vimos em Samuel e Reis. E o cronista aqui está fazendo um resumo. Depois ele chega na história de Davi, passa também por um relato de como tudo aconteceu, o reinado de Davi, mas ele pula a etapa dos 7 anos que Davi foi coroado rei em Judá e já mostra a história de Davi sendo coroado rei de todo Israel, conquistando Jerusalém de uma forma extraordinária, mostrando que Davi sempre foi um rei muito abençoado por Deus e tornou Jerusalém a capital de Israel, onde foi colocado o templo do Senhor. Então o foco do cronista hoje é mostrar todo o propósito de Deus, mostrar que Deus cumpriu os propósitos dele, que mesmo o povo dele tendo sido cativo na Babilônia, ele continuou com o propósito dele e a partir daí a gente vai acompanhando toda a história e mostrando sempre o foco de que o plano de Deus nunca foi frustrado. No último Salmo de Asaf, concluindo hoje a leitura do Salmo 83, depois que ele passa pelas etapas de primeiro reclamar, sofrer, se angustiar pela guerra que estavam vivendo, pelos conflitos, aí ele faz uma oração imprecatória que lemos ontem e ele conclui com uma famosa doxologia, que é muito usado nos Salmos. Davi usou muito a doxologia, que nada mais é do que terminar o salmo exaltando ao Senhor, fazendo uma adoração ao Senhor, que é bem característico dos salmos. E no último verso, ele explica o porquê que está pedindo, porquê que está fazendo aquela oração imprecatória. O desejo do salmista, no caso Asaf, é para que saibam que só tu, ó Senhor, ele se dirige a Deus dizendo para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Chegamos em Atos dos Apóstolos, onde vai acontecer uma reunião maravilhosa. Pedro, Paulo, Barnabé, Silas, todos juntos em uma mesma reunião. Concluímos o estudo de ontem no ponto em que Paulo e Barnabé encontraram alguns homens que estavam falando do Evangelho de Cristo, mas dizendo que aquelas pessoas que agora estavam sendo alcançadas, os gentios, precisavam passar pela circuncisão, senão eles não seriam salvos. Estavam pregando o oposto do que Paulo vinha ensinando. Então eles concluíram que deveriam todos juntos irem até a presença dos apóstolos, a saber, Pedro e os demais, entre eles Tiago, os apóstolos que já vinham caminhando com Jesus, que estavam disseminando o Evangelho, e agora eles tinham uma questão teológica para resolver e entenderam que não deveriam fazer aquilo sozinho. Foram procurar os apóstolos, reuniram-se com a igreja e aqueles homens chegaram e apresentaram ao apóstolo Pedro a questão. Então o apóstolo Pedro toma a palavra e de uma forma resumida, trazendo aqui para a nossa linguagem, Pedro está dizendo mais ou menos assim: gente, vocês sabem o que veio da parte do Senhor para mim? E Pedro se refere à visão que ele teve sobre não tornar impuro o que Deus tornou puro e disse:
Nós já recebemos do Espírito Santo a direção, o ensinamento e o entendimento de que esse evangelho é também para os gentios. Então não vamos colocar sobre esses homens uma carga que nem nós podemos carregar. E reforça que Deus não faz distinção entre os homens, baseado na orientação, na visão que ele havia recebido da parte do Senhor. E diz que foram salvos pela graça do Senhor Jesus, que não foi pelas obras, não foi pela circuncisão, pela lei de Moisés, mas sim pela graça do Senhor Jesus. E o que Pedro estava fazendo era preparando o cenário para que Paulo e Barnabé fossem ouvidos. Então o cenário é, eles estavam no meio de uma assembleia onde Pedro, Tiago, os discípulos já costumavam a pregar, estavam entre eles ali na igreja. E aí chegou a questão para eles. Pedro então fez toda essa introdução para que então o povo ouvisse o que Paulo e Barnabé tinham a dizer, porque havia chegado à igreja e a Pedro o relato dos grandes feitos que esses homens vinham fazendo pelo poder do nome de Jesus. Então toda a multidão silenciou-se para ouvir Paulo e Barnabé. E eles começaram a contar os relatos, os grandes feitos, os milagres que aconteceram. E quando acabaram de falar, Tiago, ele tomou a palavra e disse: irmãos, Pedro já relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E aí Tiago cita um profeta, Amós, e esse profeta fala sobre as ruínas de Davi que seriam reerguidas, edificadas. Então Tiago está dizendo: Deus preparou, separou isso, fez isso desta forma para que esse povo desse sequência, continuasse pregando o evangelho, e daí vai ser restaurado tudo o que precisa ser restaurado, esse evangelho vai expandir. E por isso eu entendo que não devemos perturbar os gentios. É a palavra que o apóstolo Tiago falou. Mas ao contrário, nós devemos dar algumas orientações, escrever para eles, vamos orientar os nossos irmãos gentios. Ao invés de o calarmos, de dizer que eles não têm direito a esta salvação, vamos dar algumas orientações. Vamos enviar Paulo e Barnabé com essa carta escrita, dizendo, orientando, e assim esse povo vai ter uma orientação, cercado de todo o cuidado da igreja, dos apóstolos, e levantaram 2 pessoas para ir com eles, Judas e Silas, que vem a ser depois um grande companheiro de Paulo. E o texto diz que eles eram homens influentes entre os irmãos. E essa foi a orientação que o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro deu àqueles irmãos gentios. Mas o ponto central aqui é que eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. E essa é uma grande lição para nós. Não devemos tomar decisões da nossa cabeça. Devemos o tempo todo sermos guiados pelo Espírito Santo. Veja que o apóstolo Paulo e Barnabé decidiram, entenderam que deveriam buscar orientação, ajuda, junto com a igreja, decidirem em conjunto, a igreja devia tomar aquela decisão através da orientação do Espírito Santo de Deus. Entenderam que tinham pessoas acima deles, que já vieram antes, que estavam naquela caminhada, foram buscar este auxílio, receberam este auxílio e foram, sobretudo, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que a gente aprenda com essa lição. Deus abençoe o seu viver e até amanhã, se Deus disser que sim.